Meu pai, quando entrou dentro do carro, meu pai começou a falar umas verdades pra mim, sabe? Falar, ô, você tá sendo um desorgulho pra família, cara. Você só tá dando trabalho. Deixa eu falar uma coisa pra você, mulher, você conquista direto, amizade você tem direto. Mas mãe, você só tem uma, cara. E a primeira resposta que eu queria da minha mãe, se eu pudesse, é: mãe, a senhora tá orgulhosa de mim hoje? Jovem relata os últimos momentos que passou com a sua mãe. O testemunho mais forte que você vai ver hoje. Presta atenção. Tava com a minha mãe no Hospital Beneficência Portuguesa. Minha mãe, ela não tinha os doisinhos, ela perdeu os doisinhos e depois teve um certo câncer, sabe? E minha mãe era uma mulher muito, muito boa, um coração muito bom, serva de Deus, um coração muito bom. E eu não gostava de ficar lá com ela, vou ser bem sincero, não gostava de minha mãe, porque minha mãe ela era muito vaidosa. E depois que isso aconteceu, ela perdeu o cabelo, perdeu a unha, e via ela, na minha mente, minha mãe bonita e tal. Eu não gostava de ver ela daquela forma. E um dia um médico, minha mãe entubada, na UTI, não conseguia falar porque coloca cano aqui. Já fazia em torno de uns 4 dias, 3 dias que ela só falava Neno. E o meu apelido é Neno. A médica chamou meu pai. Falou assim: Donizete, quem que é o Neno? Porque a Marinalva não consegue falar, porém ela fala do Neno. Aí meu pai falou: eu sei quem é o Neno. E nessa época eu tava mexendo com coisa errada, tava no mundo do tráfico nessa época. E eu lembro que quando meu pai chegou em casa, meu pai me ligou, falou: vem aqui agora. Eu fui lá. Que a médica falou assim pro meu pai, falou assim: ó, vai ver, ela quer ver ele pra ela partir, né? Só quer ver ele, ouvir a voz dele, e aí possa ser que Deus leve ela e tal. E aí meu pai, aquele dia, Deus deu uma autoridade pro meu pai de uma forma sobrenatural. Porque meu pai foi sempre trabalhador, um cara sempre de casa. Então quando ele via eu nesse mundo, ele tinha um certo, não é medo, mas ele tinha uma certa retração. Ele não queria se incomodar com isso, então ele deixava eu na minha. Só que esse dia não, esse dia ele pegou no meu braço, jogou dentro do carro e falou: você vai ver sua mãe, rapaz, porque sua mãe falou seu nome. E eu falei: então tá bom, então vamos lá. Eu lembro que meu pai tinha um Monza ainda nessa época, nós entramos dentro do Monza e fomos lá. Era uma parte de só pessoas com câncer. Minha mãe tava na última maca. Tinha umas 9 macas. De um lado, 9 macas do outro. Minha mãe tava na última, assim, ó. E eu ia passando, Yang, cada pessoa que eu ia olhando ia ficando pior. Um sem nariz, que o câncer já tinha comido. Outro sem os beiços, assim, que o câncer já tinha acabado. Então, tipo assim, cada vez que eu ia passando, eu ia vendo o cenário ficando pior. E aí eu comecei a pensar: como tá minha mãe? E eu me lembro quando eu cheguei lá, que eu vi minha mãe, essas unhas da minha mãe tava tudo roxa, de uma química que eles colocavam lá, tudo roxa, o olho tudo roxo, o beiço tudo roxo, com um cano amarrado. Quando eu olhei pra minha mãe, uma mulher bonita antes, vamos por 6 anos atrás, 5 anos atrás, agora com aquela cena, Vai ser fácil, né? eu falei assim: senhor, que é isso? E comecei a chorar. Comecei a chorar. Um cara que tava do lado foi lá, falou: você não pode ficar chorando muito. Aí meu pai já entrou na frente e falou: deixa ele chorar, que ele precisa disso. E aí continuei chorando e vendo minha mãe. E minha mãe começou a chorar, cara. E aí eu me lembro quando, passados-se 3 dias pra frente, seria o aniversário da minha mãe. E meu pai, quando entrou dentro do carro, meu pai começou a falar umas verdades pra mim, sabe? Falar: ô, você tá sendo um desorgulho pra família, cara. Você só tá dando trabalho. Deixa eu falar uma coisa pra você, mulher, você conquista direto, amizade você tem direto. Mas mãe, você só tem uma, cara. Você tem que dar mais valor na sua mãe, você tem que sair desse mundo. Aí eu me emociono porque eu lembro muito dela. E esse dia eu fui embora pra casa da minha avó. Eu peguei as drogas que estavam dentro de casa, entreguei pro Zóio Verde, que era o dono da onde que eu ficava, e falei pra minha avó, falei: vó, eu quero ir embora. Eu quero servir a Deus. E eu fui pra casa da minha avó era da Deus e Amor, é ainda. E cheguei lá, eu peguei e falei: vó, eu quero ir pra um culto. Ela: vamos junto, você me leva? Eu falei: leva a senhora. E depois de 3 dias era o aniversário da minha mãe. Eu cheguei no culto da oração, e no culto da oração da Deus e Amor é só oração. E eu não sabia. E eu cheguei e comecei a orar, eu falei: moço, eu tô voltando pra igreja agora, e já é um culto de oração. E naquele exato momento eu comecei a orar pela minha mãe. Eu falei: senhor, cura minha mãe, por favor. Se foi por causa de mim, porque eu dei trabalho com droga, com bebida, com essas coisas, cura ela, não deixa isso acontecer por causa de mim.